Você acha que é um exagero eu dizer que você não entender nada sobre juros é o mesmo que morar num lugar que tem terremotos sem saber do perigo que você está correndo? E não só porque a explosão de dívidas pode causar um estrago na sua vida comparável a um terremoto, mas porque, de fato, os dois fenômenos têm a mesma natureza matemática. Eu sou o professor Eduardo Ferrari e você está no canal Matemática Financeira Fluente. Imagine que você quer comprar uma casa em outro país e um corretor de imóveis te apresenta duas, uma em cada região daquele país. Como as casas são praticamente iguais, mesmo tamanho, mesmo estilo, o preço de ambas também é. Você continuaria achando que dá na mesma comprar tanto uma quanto a outra se soubesse que a segunda fica numa região que frequentemente sofre tremores de terra bem fortes? Acredito que não, né? Agora, se você soubesse dessa informação da seguinte forma: a segunda fica numa região que frequentemente sofre tremores de terra de 7 pontos na escala Richter. Sendo que onde você mora no Brasil, você já passou diversas vezes por tremores de 3,5 pontos, que você só ficou sabendo que ocorreram porque viu na TV, uma vez que tremores de 3,5 na escala Richter não são nem sentidos. Se você não soubesse nada sobre escala Richter, fala a verdade. Você não faria um cálculo rápido na sua cabeça, chegando à conclusão de que lá o terremoto máximo que você poderia enfrentar seria de apenas o dobro da intensidade daqueles pelos quais você já passa aqui no Brasil sem nem perceber? Você não ficaria arriscadamente tranquilo de escolher a segunda casa por achar que o pior que poderia acontecer seria você passar a perceber um pouco os tremores e nada mais que isso? Essa é a importância de você entender que existem números que, quando dobram, não dobram o resultado final, não. Um terremoto de 7 não é o dobro de um de 3,5. Na verdade, ele é mais de 3.000 vezes maior. Isso porque a força de um terremoto cresce assim, conforme você aumenta a pontuação dele, o que é chamado de crescimento exponencial. E não assim, que é o crescimento em linha reta ou linear, que é como a nossa cabeça, se estiver desavisada, tende sempre a achar que é o jeito como qualquer coisa cresce. Pois os juros funcionam da mesma forma que os terremotos. Fazem o crescimento do dinheiro evoluir em forma de curva acelerada, ao invés de uma reta. Como sempre, vai perigosamente achar a cabeça de quem não entende nada de juros. Você continua achando exagero a frase inicial desse vídeo? No Brasil, os terremotos, apesar de existirem, são pequenos a ponto de praticamente não serem sentidos, do mesmo jeito que os juros nos países desenvolvidos. Por outro lado, assim como em muitos países existe toda uma educação coletiva sobre como se proteger de terremotos, a educação equivalente no Brasil deveria ser sobre como lidar e se proteger dos juros do dia a dia, que aqui são tão grandes quanto os terremotos lá fora. Conforme eu disse no meu vídeo anterior, por que você acha que tantas pessoas acabam ficando endividadas de modo tão fácil? Veja você mesmo o porquê. Estes são os juros cobrados no Brasil por cada banco no produto cartão de crédito. Informações do site do Banco Central. E esse é um site americano chamado creditcard.com, que agrupa e compara informações dos cartões de crédito dos Estados Unidos. Vou até pôr o navegador para traduzir a página. Aqui embaixo a gente fica sabendo qual a situação dos juros lá. Ou seja, qual a força do chacoalhão financeiro que as pessoas sofrem quando se endividam. Detalhe: essas taxas de juros são por ano e não por mês. Olha só qual é a intensidade dos piores terremotos que um americano pode sentir no bolso. 27,8% ao ano de juros, caso o sujeito tenha um histórico de mal pagador.
sendo que a média nacional é essa, 18,9%. Agora compara com a realidade brasileira. Dos 64 bancos daqui, só um cobra menos que isso, e não é nenhum dos mais conhecidos. Veja que praticamente o menor juro de cartão daqui já começa sendo bem maior do que o pior caso possível que os americanos têm que encarar. Lá os juros são quase imperceptíveis, sendo uma preocupação maior deles se proteger mesmo contra os estragos de terremotos. Aqui, onde os terremotos é que são quase imperceptíveis, a preocupação tem que ser de se proteger contra a capacidade demolidora dos juros elevados. Lembra que eu falei que juros crescem enganando o nosso senso comum? Enquanto a nossa intuição ainda enxerga no juro de um cartão ou de um empréstimo o perigo equivalente ao de enfrentar um cachorrinho chihuahua, pode ser que o perigo verdadeiro já seja mais proporcional ao de enfrentar um Rottweiler. Por exemplo, um juro de 7 pontos na escala Richter, ou melhor, de 7% ao mês, não é o dobro de um de 3,5% ao mês, como o nosso cálculo mental acha que é. Como essa lista do Banco Central já traz a conversão em taxa anual, fica bem fácil a gente ver isso. 3,5%, que é a taxa aqui do Banco Genial, são 50% ao ano. Mas 7% ao mês, aqui do banco original, não são 100% ao ano, mas 127% ao ano. Se a taxa mensal dobrar de novo para os 14% ao mês desse banco aqui, realiza CFI, a anual não vai para o dobro de 127, que seria 254% ao ano, e muito menos para 4 vezes a taxa anual lá do Banco Genial, que seria 200% ao ano, mas para quase 400%. A nossa mente, se não for alfabetizada financeiramente, cai sempre na armadilha de achar que os juros crescem assim, quando de verdade eles crescem assim. É por isso que não dá para alguém, nessa nossa sociedade totalmente movida a dinheiro, não entender nada de juros, como se esse assunto não tivesse nada a ver com ela. Ela vai sempre ser a presa fácil. Já está quase concordando com o que eu falei no começo do vídeo? Deixa eu dar mais uma ajuda para isso. Fala a verdade se você não lida com juros assim. 3,5% é a taxa mensal. Então a taxa anual é 12 vezes isso, que dá 42% ao ano. 7% ao mês, deixa eu ver, multiplicando por 12, 84% ao ano. E 14% ao mês? Por ano não é para ser 12 vezes isso, que dá 168% ao ano? Não só todas essas contas leigas estão erradas, como o erro vai aumentando quanto maior a taxa mensal envolvida. Isso porque não é somando um juro mensal com o outro que se chega no juro anual. Isso só seria correto se os juros simples fossem o padrão utilizado. Mas não são. Esqueça juros simples. Os juros sempre são compostos. Ou seja, o de um mês é sempre multiplicado pelo do mês seguinte. E é isso que faz o crescimento de uma dívida ser muito mais rápido. Aumentos aparentemente inocentes da taxa mensal acabam produzindo aumentos correspondentes completamente desproporcionais no endividamento final. E veja que nos Estados Unidos eles só lidam com taxas mensais até mais ou menos 1,5, 1,4% ao mês. E por isso esses aumentos explosivos de dívida acabam não ocorrendo. Aqui no Brasil é questão de sobrevivência saber como os juros funcionam. Lição número 1, então. O que são juros altos? Numa economia onde o capitalismo realmente funciona, como a americana, juros de 15 a 20% ao ano já são juros altos.
Isso dá 1,4, 1,5% ao mês. Compara com o que a caderneta de poupança te paga por mês aqui no Brasil. Atualmente, nem 0,6% ao mês, que dá um pouco mais de 7% ao ano. Tenha essa referência e deixe de ser sempre levado no bico pela prestação que cabe no bolso. Para ter certeza que você fez um bom negócio, o foco tem que ser a taxa de juros que você aceitou pagar e não o valor final que ela gerou para você pagar. Lição 2. O aumento do juro mensal nunca aumenta o juro anual na mesma proporção, mas sempre numa proporção cada vez maior. 6% ao mês só é o dobro de 3% ao mês naquele mês. Mas considerando o efeito acumulativo dessa taxa maior mês a mês, depois de um ano ela é não 2, mas 2,4 vezes maior. Depois de 2 anos ela já chega a ser 3 vezes maior. E assim vai. Para ilustrar bem essa lição, enquanto a média dos juros de cartão nos Estados Unidos é 19% ao ano, aqui tem cartão cobrando isso ao mês. O que já seria um absurdo se fosse um juro anual 12 vezes maior. Mas esse juro é, na verdade, 37 vezes maior. Lição 3. A taxa anual nunca é a mensal multiplicada por 12 e, portanto, a mensal também nunca é a anual dividida por 12. Essa conta só dá um valor, apesar de errado, próximo até do correto, para juros baixos, como os que eu mostrei dos Estados Unidos. 1% ao mês pode não ser 12% ao ano, mas ainda é próximo disso, 12,68% ao ano. Porém, para os juros que nós temos aqui, essa conta definitivamente não funciona. 10% ao mês, um juro muito comum daqui. Além de não ser 120% ao ano, já está bem distante disso. Ele é 214% ao ano. Sabe aquele buraco cheio de água no meio da rua que você acha que é bem raso e que se você encarar não vai estragar o seu carro? Sabendo pelo menos o beabá do funcionamento dos juros, você evita jogar o seu bolso em buracos assim traiçoeiros. Veja como é fácil converter a taxa mensal em anual e vice-versa na HP. Para isso, vamos voltar aqui na nossa lista do Banco Central, que apresenta as duas taxas, a mensal e a anual. Veja, a maioria das pessoas, quando pega uma taxa por mês de algum banco qualquer, por exemplo, vamos pegar aqui a taxa do banco original, 7,09% ao mês. A pessoa já pensa que para ela achar a taxa anual, ela tem que multiplicar por 12. Se ela fizesse isso, daria 85% ao ano. Veja como não é. A taxa está muito longe disso. Você está achando que o buraco é mais raso, vai passar com o seu carro em cima e vai se surpreender. O buraco que o seu bolso vai entrar vai ser muito grande. Vejam só. Vamos acessar uma calculadora financeira, conforme eu já mostrei no vídeo anterior, tá? De graça. Eu gosto de colocar vírgula decimal aqui, duas casas mesmo, F, clear X para zerar. Então, quais são os dados que você tem aqui para você saber? Os dados são 7,09 por mês. Então, você deve colocar isso na tecla dos juros. 7,09, atribui a tecla I. Você pode simular com qualquer valor. O mais fácil de todos é 100 reais no negativo, porque um dos lados, o começo ou o fim da operação tem que ser no negativo, conforme eu expliquei na outra aula também. Atribui ao valor presente, ao valor inicial. E se a taxa
mensal é, conforme a gente colocou aqui, 7,09, quantos meses este valor inicial vai ficar submetido a essa taxa para a gente saber qual vai ser o juro final depois de um ano? 12 meses. Então, o que nós temos aqui? Um valor inicial de R$ 100 submetido a uma taxa mensal de 7,09% durante 12 meses. Você não vai utilizar essa tecla, ela já está zerada, portanto. E você vai querer saber quanto isso dá no final, o resultado futuro, valor futuro. R$ 227,50, partindo de R$ 100 e verificando qual é o resultado da dívida depois de um ano. É só você ignorar o 100 inicial daqui, fazendo uma conta na própria HP, por exemplo, chama de volta, recall, o PV, como está no negativo, você soma, você tirou 100 desse resultado final. Esta é a taxa anual. Vamos ver? 127,38, que é exatamente o que a gente encontrou aqui, com pequenas diferenças, porque deve ter alguma diferença de casa decimal aqui, as diferenças são mínimas. Vamos pegar um outro juro aqui. Juro do Nubank, Nu Financeira, 8,87. Então, primeira coisa, 8,87% ao mês não são 106% ao ano, são 177% ao ano. E como a gente pode achar isso? Veja, partindo de 100, sempre você parte de 100. Coloca em 12 meses e aqui você coloca o juro mensal. Essa tecla você deixa vazia e você vai ver quanto vai dar o resultado final aqui e exclui 100 dessa forma aqui na própria HP. Então veja, o nosso juro aqui está como 7,9. Vamos trocar para 8,87, que é o juro do banco Nubank. Atribui esses 8,87 no lugar dos 7,09 que estava aqui. Então aqui nós temos 12, a taxa, começa de 100, aqui não está usando, é zero. Quanto dá? 277. Recall PV, soma, dá os 177 que o Banco Central já apresenta para você aqui. Então assim é que você faz o cálculo da taxa anual partindo da taxa mensal. E o contrário, partindo da taxa anual, como você descobre qual é a taxa mensal? Essa daqui, por exemplo, 177,16% ao ano. A maioria das pessoas acharia que é só fazer 177,16% dividido por 12, que seria então 14%, ou seja, precisaria de uma taxa de 14,7% ao mês para dar uma taxa de 177% ao ano. E não é. Uma mera taxa de 8,87 já gera isso. Então, está errado fazer essa conta. Como você deve fazer? Veja, se a taxa por ano é 177%, significa que de 100 que você partiu, você acrescentou somente de juros mais 177,16. Então é este valor da taxa sempre acrescida de 100, que é o valor que você vai usar aqui no PV. Então 100 no negativo você usa no PV. 100 177,16 mais o 100 dá 277,16. Você coloca no final. Em 12 meses. E deixa sempre vazia essa tecla, com zero mesmo. E aí você chama a tecla I para saber. 8,87, que é exatamente a taxa mensal aqui. Então, volte o vídeo, assista mais vezes. Estou deixando aí também esse esqueminha de como fazer uma conversão em outra. E
Utilize esse conhecimento. Aprenda a matemática financeira, porque ela é o saber ler e escrever da atualidade.